Essa semana aqui em Pernambuco, na região metropolitana principalmente, a Compesa, a empresa que acabou de ser privatizada, né? Empresa que cuida do saneamento básico e da distribuição de água no estado, né? Anunciou, né, que iria fazer uma obra de 72 horas, né, de manutenção e tal na região metropolitana. Então, vários bairros da região metropolitana e do Recife, da capital, iriam ficar sem água por 72 horas. E aí, interessante, né? Porque a gente está falando de mais de 100 mil pessoas que estão sendo, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo exatamente nesse primeiro dia que ocorreu aí essa situação. E claro, né? A gente é precavido, né? O avisado vê o mal e se esconde, né? Então a gente fez uma coisa que nos anos 90 era muito comum, pelo menos eu cresci, né? Nos anos 90, aqui em Pernambuco eu cresci nos anos 90, na minha infância, tendo essa coisa de guardar água, né? Os apagões, os famosos apagões, né? Nos anos 90, houve uma época, eu lembro, o pirralho, lá em casa a gente tinha candeeirozinho e tal, porque faltava energia quase todos os dias, né? Eu lembro até de uma novela, não sei se foi A Próxima Vítima, mas eu lembro de uma novela que a gente ficou sem assistir o final, né? Porque à noite a gente já sabia que não tinha energia. 6 horas, 6h30, 7 horas acabava a energia e, enfim. Lembro que era um tempo que nos obrigava a ir para fora de casa, sentar, conversar com os vizinhos. A gente jogava muito jogo de tabuleiro nessa época, a gente fazia quando criança, eu e meus irmãos, a gente criava jogo, né, de tabuleiro próprio assim na gente e tal. A gente jogava muito um joguinho lá em casa que era o jogo do mico, e ficava jogando, nossos pais ali e tal, porque faltava energia todo santo dia, né, nos anos 90. Isso, a velha fórmula, né, de sucatear para depois privatizar, e se privatizou a empresa de energia elétrica, né, aqui em Pernambuco. E com a Compesa tá a mesma coisa. Então a Compesa foi privatizada e aí anunciam, olha, vamos fazer uma paralisação programada para uma manutenção programada que estão chamando. Mas uma coisa me chamou a atenção, que é o seguinte: justamente, né, ironicamente, somente os bairros periféricos, né, ou os bairros periféricos são mais atingidos. Por que será? Interessante isso, né? Falta água exatamente nos bairros periféricos. Então, o presidente da Compesa veio ao público para dizer, olha, vai afetar parcialmente um público, outro público vai ficar, né, completamente sem água durante 72 horas. Avisaram, né? Cada um se vire, pá, beleza. E aí vamos procurar quais são os bairros, porque as cidades mais atingidas, né? Exatamente a periferia, cara. Que interessante, né? Então a periferia de Recife, a periferia de Jaboatão dos Guararapes, a periferia de Camaragibe. Interessante, né? Exatamente a periferia. Não falta água, cara, para as elites. Tá, veja. E a Compesa foi privatizada. O serviço não melhorou em nada. O saneamento básico não melhorou em nada, né? E me parece, posso estar enganado, mas me parece que é um filme que a gente já viu, porque quando passar essa paralisação programada, me parece que o serviço não vai melhorar muita coisa, mas corre o risco, como diz um amigo nosso, corre o risco de repente a conta daqui a pouco aumentar. Será? Interessante, né? E aí eu estava vendo esse livro aqui, esse livrinho, uma dica que eu queria dar, que é um livro muito interessante. Esse livro é de 2014, se não me falha a memória. Eu ganhei de presente de uma amiga minha, da minha amiga Dani, que eu chamo de tia, com muito carinho. Esse livro, ele é de 2014, é mesmo de 2014, e ele é um livro feito pelo Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, o SENGE. Esse livro, né? Olha essa capa maravilhosa, interessantíssima essa capa, né? O livro chama-se Por um Espaço Público Cidadão. O encontro do edifício com a rua. E esse livro, né,
ele vai tratar exatamente sobre isso. São uma série de artigos onde, né, vários autores e autoras vêm trazer essa discussão sobre esse diálogo, a cidade e as pessoas, os edifícios e as pessoas, as ruas e as pessoas, a urbanização e as pessoas, e como, em 2014, como é que esse problema, né, essa visão capitalista, essa visão que só quer o lucro, como é que isso serve para atacar, né, e continuar elitizando nossas cidades. Então esse livro é interessantíssimo. São alguns artigos aqui, ó. O sentimento de insegurança nos espaços urbanos, as diferentes formas do edifício se relacionar com a rua, refletindo, repelindo e convidando, né, exemplos de cidades que repelem as pessoas, cidades que convidam as pessoas, né, a lei que desenha a cidade, né, entendendo o porquê da cidade em que vivemos. Então são 4 artigos de fôlego, artigos muito bons, que nos ajudam a entender essa relação que nós temos com a cidade ou com as cidades. Um livrinho de bolso, assim, pequenininho, muito bacana, e eu estava relendo ele esses dias, e aí eu quis trazer para cá esse exemplo. É o que a gente vê. Nós estamos falando de uma cidade, das cidades urbanas, das capitais. São cidades que são hoje vazias durante o final de semana, perigosas mesmo num sábado de tarde, cidades que não agregam, cidades que não são preparadas para as pessoas andar nas ruas, cidades que não tem nenhum preparo, né, para receber o cadeirante, a população de baixa renda, cidades que não têm saneamento básico, e cidades que deixam a periferia sem água, enquanto a elite fica no bem bom, porque as empresas que deveriam servir à grande população, ela hoje serve ao lucro e serve para uma elite. Essa que é a verdade.